de setembro. E no dia 24 de setembro a gente vai separar aqui 3 discos para vocês. Vamos começar por um que é bastante intrigante até, né? Que o pessoal, muita gente critica que é um disco ruim, um disco bom. O fato é que é um disco muito importante na história da música ligada ao rock progressivo do Canadá, Caris of Steel, terceiro disco do Rush. É um disco marcante por causa que aqui quase se decreta o fim da banda, né, do trio formado por Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart, mas os caras bancaram a ideia de ter uma guinada para o progressivo. O Rush, que no primeiro álbum, ainda assim, o Neil Peart era uma banda mais hard rock, com Fly By Night a coisa segue a mesma linha, mas aqui em Caris of Steel eles dão sua primeira pisadinha no progressivo, porque tem uma faixa que ocupa todo o lado B aqui, The Fountain of Lamner, que é fantástica, né? A gravadora, na época, não aceitou muito bem, os fãs do Rush também não aceitaram isso, mas os caras insistiram, e aí depois, isso aqui foi lançado em 75, em 76 sai 2112, que é uma das grandes obras-primas do trio canadense em termos do progressivo. Eu gosto muito desse disco, eu tenho ele, para mim, como top 3 do Rush. Se eu fosse fazer hoje, o meu top 3 seria o Hemispheres, seguido do Caris of Steel, e aí na terceira posição, hoje, eu colocaria o A Farewell to Kings, mas a terceira posição sempre dá para modificar, dependendo do dia, né, porque eu gosto muito do 2112 também. Eu acho um descasso, assim, e assim como The Fountain of Lamner, que é uma suíte até de certo mal elaborada, vamos dizer assim, Necromancer eu acho que é uma faixa fantástica também, que quase 10 minutos, que ocupa todo o final do lado A. Então, Caris of Steel, completando hoje, lançado em 75, então ele está fazendo 48 anos. Marcelo, por favor, dá as honras da casa com esse grande disco do Rush, e se para ti também, já te pergunto, é um grande disco ou não? Bom, esse é um disco que eu sempre curti. Eu tinha a edição em vinil com capa simples, que era reedição. E aí, mais recentemente, eu comprei as 3 boxes do Rush, Sector 1, Sector 2, Sector 3, que são muito interessantes. Elas têm os discos da banda com a arte de capa original. Isso significa que o cara tem que estar em dia com o oculista para poder ler as letras direto aqui no disquinho. Muito bem cuidado. O CD vem dentro de um plástico também, como se fosse um LP. Mas aí, pelo menos, a gente tem o livreto aqui com as letras numa fonte um pouquinho mais adequada para a leitura de quem já dobrou o cabo da esperança como eu. Então, para mim é um grande disco. Para mim é um grande disco. Esse foi um dos primeiros discos do Rush que eu comprei, tá? Gosto muito da banda, tenho todos os discos de estúdio deles. Nunca coloquei numa ordem, nunca tentei ver qual seria o disco que eu colocaria como top 3, mas uma coisa eu sempre digo, quando se trata de Rush, é uma banda que eu acabo brigando com os fãs porque eu sou fanático pelo Grace Under Pressure. É um disco que, para mim, é top 5 garantido. Então, eu acabo sempre brigando com os fãs do Rush, mas nos últimos tempos, eu acho que o que eu tenho mais curtido mesmo são os 4 clássicos, que como formam a segunda fase da banda, que seria a Sector 2 das boxes, que aí começa com Farewell to Kings e vai até o ao vivo Exit Stage Left. Para mim, atualmente, são os discos deles que eu tenho mais curtido, até porque, inclusive, são os discos que têm saído recentemente em edições comemorativas, né? Mas esse, para mim, é um disco que eu, como eu falei, eu acho muito legal. E eu fiquei muito surpreso uma vez quando, num fórum no site Prog Archives, o pessoal estava dizendo que a pior música do Rush estava lá. I Think I'm Going Bald.
Não entendo. Não entendo. Para mim sempre foi uma música bem legal, uma música pesada, uma música divertida, com uma letra bem humorada, coisa que a gente não encontra o tempo todo no Rush. E estava lá visto como um disco, como uma música ruim, num disco que era considerado um dos piores da banda. Eu realmente não vejo motivo para falar tão mal desse disco. De repente, pode-se até falar que a suíte do lado B não é tão completa quanto as que eles fizeram depois, mas a banda está, para mim, é um disco que a banda está começando a trilhar o bom caminho que ela seguiria depois, né? Então, eu acho que ele é muito válido nesse aspecto. E eu acho que é audição obrigatória para quem curte o Rush. Tá? Eu acho que é fundamental para a gente ter aquela evolução, conhecer a evolução da banda. Eu acho que tem que passar por esse disco aqui. Eu não sabia, na verdade, que ele estava aniversariando agora, mas legal poder falar um pouquinho dele também. Ele é daqueles discos rejeitados, né, Marcelo? O pessoal, eu não sei se é por causa que ele tem uma sombra do 2112 muito grande, né? Isso impacta, mas ele é um disco rejeitado, né? Michael, tu que me apresentou praticamente Careers of Steel. Vejam só como é o mundo da música, né? Como as opiniões são diferentes. O Marcelo falou para ele o Grace Under Pressure é fundamental. Eu acho o lado B do Grace Under Pressure a pior coisa que o Rush já fez. Eu gosto muito do lado A, mas o lado B, pelo amor de Deus. E também esse disquinho aqui, para mim, dos 4 primeiros é o que eu menos gosto. E se eu fosse fazer um top 5 dos que eu menos gosto do Rush, eu colocaria ele. Sabe, eu gosto bastante de I Think I'm Going About, que o Marcelo citou, Necromancer e Bastille Day. Mas a suíte do lado B não me pega, ela tem umas partes, Panaceia, The Fountain, talvez sejam legais, mas tem umas partes ali que não me atraem muito. E é curioso quando você citou, Marcelo, a pior música do Rush, achei que você ia falar de Lakeside Park, porque o Gary Lee já declarou certa vez que a pior música do Rush é Lakeside Park. Eu não concordo com ele, mas ele falou isso, né? E, cara, é um disco, pra mim é o que vocês falaram, pra mim o Marcelo deixou bem claro ali, cara, é o Rush começando a trilhar um caminho que levaria ele a discos fundamentais, que são o 2112 e os 4 da segunda fase, e mais os Signals, né, talvez, mas é um rascunho do que viria a ser. E como rascunho, para mim, é imperfeito, e eles melhoraram bastante depois, cara. Não, se tocar eu não fico bravo, mas não é dos meus discos favoritos da banda, não. Marcelo, tu tem acompanhado as nossas lives, mas já deu para você perceber que a gente é divergente em várias coisas, né? Sim, total. O Careers of Steel, acho que é uma das nossas discussões eternas, assim, tipo Ed Van Halen, Randy Rhoads e tal. E, cara, ele é uma ofensa aquele dia do Fountain of Love, né? Mas tudo bem. Eu quero destacar 2 coisas desse disco aqui ainda, que a primeira delas é a performance do Gary Lee ao vivo, né, nessas turnês, né? Ele tava com o agudo da marmota bêbada, né, Michael, que até a marmota bêbada reconhecia, ele tava cantando muito aqui, e eu acho que isso aí ajudou bastante depois a prejudicar a voz dele, né, porque a fase mais aguda dos vocais é a fase Careers of Steel e 2112. E segundo, essa capa, eu acho linda essa capa aqui, ó, é um desenho que o Roger Dean deve ter ficado com orgulho de não ter feito, né, porque é muito bonito, ele poderia ter feito, o Roger Dean, que é um dos maiores artistas de capas, né, mas ele certamente admirou essa obra aqui, não sei a opinião da arte de vocês, mas enfim, eu acho um descasso, assim, um descasso mesmo. Falando dos shows, é curioso que o Rush é uma banda que hoje em dia, ainda mais na época de internet, época de MP3, não é difícil achar bootlegs deles ao vivo, mas dessa fase é muito difícil de achar algum show. Até onde eu sei, tem um bootleg só vendido em CD ou vinil dessa época, e eram shows, como o Marão falou, que quase acabaram com a banda porque teve muito pouca aceitação, eram shows praticamente vazios, a banda quase faliu nessa época. Talvez seja por isso que você acha tão pouca coisa dessa época, né?
E aí, se o Pedro Alto não estourasse do jeito que estourou, e foi lançado contra a gravadora, talvez a gente não tivesse toda a história do Rush depois, né? Marcelo, só uma curiosidade antes de passar para o próximo álbum. O que tem no Sector 3 desses box? Ele é dividido pelas fases mesmo? Isso. O Sector 3, ele começa com os Signals e termina com o Hold Your Fire. Show of Hands. Show of Hands. Tá, ele pega os ao vivo. Show of Hands. Então ele cobra essas 3 boxes, elas cobrem todos os primeiros 15 discos do Rush. Então é muito interessante. E uma coisa que eu acho legal, se bem que para mim não faz muita diferença, se você pegar, por exemplo, todas elas, tem um disco, no caso dessa Sector 1, é o Fly By Night, tem a edição em DVD áudio também. Uhum. Que aí, para quem tem um som legal na TV, uma caixa legal na TV, aí tu pode ouvir em mixagem 5.1. Isso aqui, na Sector 1 é o Fly By Night. Sim. O Jethro Tull tem se especializado nisso aí, né? De fazer os lançamentos com DVDs de áudio. Então, na época eles fizeram só com só um disco por setor. E no caso do Genesis, por exemplo, cada disco vinha com o DVD áudio. E agora tem muitas boxes que tem DVD áudio também, o Blu-ray áudio, que a maioria fica praticamente só umas fotos de fundo. Nesse caso aqui tem uma galeria de fotos. E aí, mas o som realmente é para quem tem uma aparelhagem adicional, coisa que eu não tenho. E aí, para ouvir no mono da TV, então eu prefiro ouvir no CD player mesmo, a mixagem normal. O dia que eu tiver um som melhor para a TV é outra história. Com certeza. Muito bem, vamos para o segundo disco da noite? O segundo disco da noite é um clássico que eu não gosto, mas eu tenho 2 coisinhas dele. Eu tenho isso aqui, que é o copinho que acompanha o livro da coleção Belas Letras, e nesse livro eu ainda não li, mas é o livro que narra ali a fase final do Nirvana. E então vocês já estão vendo, né? Completou ontem 32 anos de Nevermind, o principal álbum da carreira do Nirvana. Outro dia nós comentávamos sobre o Útero, perdão. O mesmo livro ele vem com esse patch que eu esqueci de mostrar aquele dia, que é o famoso patch de recebi, não vou usar, né? Tem discos que não ouvi, não gostei, esse aqui eu recebi, não vou usar, porque, eu não sou fã de Nirvana, todo mundo sabe, mas eu não posso usar isso aqui, ou jogar fora, ou dar de presente, porque faz parte de uma coleção. Então, completam-se hoje 32 anos, o tempo passa, de Nevermind. Marcelo, vou dar honra para o Michael, então, que eu sei que ele é um grande fã desse disco. Michael, por favor, as honras da casa. Não, eu vou demorar falando dele, cara. É melhor o Marcelo falar para depois ele ir lá no banheiro, lá, tomar uma água. Quer falar alguma coisa, Marcelo, sobre ele? Não, para mim, na verdade, esse foi um disco que eu não comprei na época do lançamento. Minha irmã comprou o CD original, foi um dos primeiros CDs lá que pintou na nossa casa, na minha família. E aí, mas eu lembro muito bem de ter, na época, de assistindo na MTV o clipe de Smells Like Teen Spirit e rolava direto. E aí, eventualmente, quando saiu a edição do 20º aniversário, essa foi a que eu comprei. É um CD duplo, tem as 12 músicas do original, depois tem os B-sides, completando o CD1. CD2 tem 2 sessões de estúdio e BBC Sessions, 2 músicas para terminar. E aí eu lembro que o CD original, Something in the Way, terminava, aí ficava um pouquinho de silêncio e entrava uma música que
não tinha identificação nenhuma, não tinha título, não tinha nada, tocava um pouquinho ali aquela música e, puf, acabava o disco. Eu fico pensando se a minha irmã ainda tem aquele CD em casa, porque sendo a primeira edição em CD no Brasil, alguma raridade ela deve ter. Mas é isso, para mim é um disco seminal do começo dos anos 90, não é exatamente a minha época favorita da música, mas rendeu muita coisa que eu gosto, começo dos anos 90. E é um disco que ainda gosto de ouvir de vez em quando, às vezes nem tanto tirando o CD da prateleira, da estante, mas no streaming de vez em quando ainda escuto o Nevermind. É um divisor de águas, né? Um divisor de águas, é um disco com uma importância histórica bem grande. Mas acho que Michael realmente é o cara que tem muita coisa para falar do disco, então passar a bola. Essa edição, pelo que tu falou, se é que eu estou pensando, a última música é Endless Nameless, que sempre foi uma das minhas favoritas do Nirvana, e eu nunca consegui essa edição aí, sabe? Eu tenho Endless Nameless, vou mostrar aqui depois até, mas essa edição em si eu não consegui ter. Ela é meio rarinha, assim, é meio raridade, sim. O meu vinil é o vinil original da época, nacional, né? Encartezinho. E, cara, para mim é o disco mais importante dos anos 90, sabe? Como o Marcelo falou, um divisor de águas. O disco foi muito falado, o disco que tirou Michael Jackson do topo das paradas, né? Cara, e é curioso que ele é um disco pop em relação ao Bleach e em relação ao In Utero. Ele é bem mais pop, mais comercial do que o Nirvana fez e do que o Nirvana viria a fazer depois. E um pouco, talvez, por influência do produtor, é o Jack Endino, o produtor, né? Não, Butch Vig, desculpa. Jack Endino do primeiro. Jack Endino do primeiro. O Butch Vig e é curioso que o Kurt já declarou na época várias vezes que ele estava tentando copiar a sonoridade dos Pixies, né? Aquela coisa de calma e esporro no refrão, ou então esporro e calma no refrão. E Smell Like Teen Spirit é uma cópia do Pixies. Eu não sei se todo disco é uma cópia do Pixies, mas se ele se diz influenciado, quem soube dizer que não é, e realmente tem algumas coisas que lembram. Eu curto muito Pixies. E, cara, é um disco que eu considero bom de ponta a ponta, né? Mesmo tendo coisas mais diferentes, como Polly, como Something on the Way. Eu tenho a edição também, uma edição mais recente, em CD duplo, mas não é de 20 anos. O segundo CD tem coisas ao vivo. Depois tem um box com os shows completos, né? Que são 4 músicas do show de Tóquio, mais umas músicas do show de Melbourne, mais umas músicas de outro show, mais um show da Holanda. Tem um box com todas elas junto, todos os shows completos, mas eu não tenho esse box. Eu tenho o CD, o vinil, eu tenho os singles da época, eu não tenho o de Smell Like Teen Spirit, mas tenho o de Come As You Are e tenho o de Lithium, e um dos 3 tem Endless Nameless, esse aqui, tem Endless Nameless, de Come As You Are. E eu tenho também uma edição que eu não sei que ano saiu, eu confesso a vocês, mas é um vinil quádruplo. Isso aqui eu comprei, quem é colecionador mais, na famosa Noite da Loucura da Amazon do Brasil, em 2020, talvez, 2021, acho que foi 2020. Eles fizeram uma noite que eles botaram o preço dos discos lá, menos da metade do valor. Então, muita gente comprou muita raridade por preços muito bons. Esse disco aqui eu paguei pelos 4, são 4 vinis, menos do que o valor de um vinil simples. E aqui tem tudo dessa época, tem os lados B, tem as BBC Sessions que o Marcelo citou, tem coisas ao vivo, tem demos, tem sessões de ensaio. Essa aqui, para mim, é a edição definitiva do disco, porque as outras que vieram depois tem muita coisa de show. E falando em show, tem 2 shows lendários dessa turnê. Isso aqui é o show de Reading,
que saiu em DVD, saiu em CD e saiu em vinil. Que quem já viu o DVD tem um sujeito que fica dançando no palco junto com eles. Até hoje eu não entendi por quê, quem é aquele sujeito, se é amigo deles, o que é. Mas, cara, Nirvana ao vivo aqui em Reading, e tem na biografia do Dave Grohl, ele fala que esse show, por muito tempo, você achou que não ia acontecer por causa dos problemas do Kurt. E tem aquele que é o show definitivo dessa turnê, que é o Live at Paramount, que saiu em DVD, saiu em vinil, até onde eu sei não saiu em CD. E eu procurei e não achei, mas esse show aqui está registrado no livro Barulho, do André Barcinski, que saiu na época. Eu procurei o livro, não consegui achar ele agora aqui. E o Barcinski diz que aparece aqui várias vezes no DVD. E para mim é o show definitivo, né? No Halloween de 91, eles estando em casa, em Seattle. E tem um outro show marcante dessa turnê, pelo menos marcante para mim. Deixa eu mostrar antes só esse bootlegzinho aqui. Que, apesar de dizer que 94, ele é de 91, e ele tem músicas que estão naquela edição dupla ali que eu mostrei do Nevermind, né, que é o show do Delmar. Mas tem um show marcante dessa turnê. Cadê o meu vinil agora, por favor? Acho que eu peguei o vinil junto com os outros aqui, só um pouquinho. Não sei o que eu fiz do vinil, vou achar ele até o fim da live. Mas é o show do Rio de Janeiro, no Hollywood Rock, considerado por todo mundo o pior show da carreira do Nirvana, inclusive por eles mesmos, mas que eu gosto muito desse show aqui, é uma barulheira, uma zoeira, a banda tocando totalmente sem vontade de tocar, e quem já leu a biografia do João Gordo sabe a história que o João Gordo meio que trollou eles não, mas falou para ele, vocês vão tocar num show patrocinado por uma marca de cigarro, que o Hollywood é uma marca de cigarro, vocês estão patrocinando isso, não sei o que, a banda se indignou e fez o que muitos consideram o pior show da carreira da banda. Eu gosto muito, a melhor versão que eu já ouvi de Senseless Apprentice está aqui. Eu tenho que achar meu vinil, que eu separei, mas não sei cadê onde é que eu botei. E eu só não tenho ele em DVD. Mas, cara, é um disco essencial, Nirvana, Nevermind, e não sei se dizer se é o melhor da banda, mas com certeza é o melhor de ouvir. Sabe, as músicas mais bem construídas, os melhores arranjos, as melhores performances deles enquanto músicos. É um clássico, é essencial. Eu penso assim, eu respeito Nevermind, é inegável o que o Marcelo falou da qualidade do disco como um divisor de águas, assim como o Michael apontou também. Eu não gosto do álbum, até muito por causa desse show aí, como a gente já contou nessa live, mas eu entendo o Nevermind como sendo aquilo que a gente já falou em outras lives também, de uma espécie de coletânea do Nirvana, né? Porque, pô, tem os meus Like Teen Spirit, que é o maior sucesso da banda, tem Come As You Are, que qualquer adolescente metido a besta que quer começar a tocar guitarra, acha que tá tocando guitarra porque faz o né? Aí, então, tem Lithium, que é outro clássico também, então, eu não sei se vocês concordam com isso. E aí eu queria só fazer duas colocações, assim, né, não é por acaso, assim, que a gente está pegando, diga. Mas eu vou sair um pouquinho só para pegar o vinil e já volto aí. Tá. Não é por acaso que a gente faz as lives, assim, a gente escolhe os discos de forma de que a gente tem, mas é muito curioso, né, Marcelo, que Rush, Iron Maiden e o próprio Nirvana tenham lançamentos em setembro. E aí, passando a bola para ti, eu queria uma opinião tua sobre essa polêmica aí que deu do guri da capa agora, recentemente, né? Não sei se tu acompanhou. Pois é, né? O cara fica famoso, fica conhecido por causa da fotografia e aí entra com um processo pela exposição. Eu acho meio desnecessário, na verdade, mas o que a gente pode falar a respeito disso? São outros tempos em que tu podia fazer uma capa com um bebê nadando, mostrar um detalhe anatômico que hoje você não mostraria, porque fica um monte de gente ofendida. Eu acho que realmente foi algo meio desnecessário. Até porque se o cara não gostava de aparecer gostou de aparecer na capa, se ele ficasse quieto, ninguém saberia quem ele era. Exatamente.
meio perda de tempo, meio do tipo, sabe, quero ver se arrumo um trocado aqui para mim, porque o negócio está feio. Mas Fazer umas entrevistas, né? cada cabeça é uma sentença, né? Eu, pessoalmente, acho meio desnecessário esse tipo de coisa. Aquele show do Hollywood Rock eu lembro de ter assistido na TV. Assisti a maior parte dos shows daquela época, né, daquele Hollywood Rock, pelo menos o que passou na televisão naquela época. E eu me lembro, assim, de ter visto, meu Deus, o que o Nirvana tá fazendo aí? Os caras não estão com a mínima vontade mesmo, não estão nem um pouco afim de aparecer. Então, nunca mais assisti o show, nunca ouvi o áudio, nada. Não sei, em retrospecto, se eu iria curtir ou não, mas na época foi meio decepcionante. Não, então, Marcelo, é bem isso aí. Eu gostava de Nirvana, mas eu achei um descaso. Tá tudo bem, tem todo um contexto histórico, mas eu achei um descaso, assim, e eu ainda era criança, né? Que eu peguei nojo, sabe? Eu peguei ranço do Nirvana. Como eu disse, eu respeito, mas eu acho que aquilo foi uma falta de respeito com uma geração de fãs que estava começando a ouvir Nirvana e, independente de tudo que o Kurt Cobain representa para o anti-sucesso, né? Eu achei um descaso. Mas eu lembro muito da Maria Paula, a hora que o Kurt coloca o Bilal para fora, ela, uau! Isso eu lembro também, né? Michael, tu achou o vinil aí? Ah, eu sabia onde ele estava, só que eu tinha esquecido de separar ele, né? Eu tinha que mostrar esse vinil aqui, né? Cara, é um show assim. Concordo com tudo que vocês falaram, cara, mas mesmo assim a banda ainda fez um show, ele tocou as músicas e é uma barulheira, cara, cara, meio desafinado, meio sem vontade. Só que dizem que o show, esse aqui é o do Rio, o de São Paulo foi pior ainda, eles tocaram Rio do Duran Duran, né? E eu já li coisas do Dave Grohl falando, não, acho que o próprio Kurt Cobain, que o show que eles fizeram na Argentina, nessa turnê, foi mais zoeiro, mais zoado ainda. Porque o Kurt ficou puto da cara com o público, que o público não conhecia nada das músicas, só queria ouvir Smell Like Teen Spirit. Então, a cada intervalo entre as músicas, ele tocava a introduçãozinha de Smell Like Teen Spirit, o público vibrava, ele parava e tocava outra coisa. E eles tocaram praticamente só coisas do Incesticide e do In Utero, que o In Utero ainda não tinha sido lançado, e o Incesticide tinha sido lançado há pouco tempo na época. Então, eles fizeram um show realmente para eles, que o público todo odiou, sabe? E eles saíram assim, pô, trolando todo mundo. E é triste, pensando em retrospecto, porque foi a única vez que o Nirvana veio na América do Sul, né? A única vez que eles tocaram aqui. E tem 3 shows que não são shows dignos da banda, né? Não são dignos de um live at Paramount, por exemplo, né? É uma pena por esse lado, né, cara? Mas conhecendo a banda, conhecendo o estilo do Kurt Cobain, se entende, né, o que ele fez na época. Eu já falei, uma das grandes tristezas que eu tenho é de mais perto que eu cheguei de ir no show do Nirvana foi ver o Dave Grohl na bateria e o Pat Smear na guitarra tocando um cover do Queen num show do Foo Fighters, quer dizer, decadente, né? Eu até entendo, mas eu não compreendo. Vamos pro próximo? Concordo. Vamos pro próximo? Então, fechando 24 de setembro, meia hora de live, um clássico indiscutível, Rust in Peace. Outra banda também que já apareceu aqui, o Megadeth, né? Ele aparece, a gente fez o Peace Cells na live com a Líbia, mas agora tem aqui o que é dito por 9 entre 10 fãs da banda como o melhor disco da banda, Rest in Peace, estreia do Mark Friedman nas guitarras, estreia do Nick Menza na bateria, formação mais do que clássica do Megadeth, com Dave Mustaine e o nosso Dave Ellefson, né? Não sei por que eu tô rindo, eu me lembrei de uma história recente do Dave Ellefson, melhor não contar aqui. Disco fantástico do início ao fim, simplesmente aqui tem Holy Wars, tem a própria Rust in Peace Polaris, Tornado of Souls, The Techno Prisoner, Hangar 18, que é lindíssima, tem uma matéria lá que o Daniel Benedetti fez, descasso, que é, assim, dos discos de thrash metal, além Slayer, boto fácil, assim, entre os melhores já lançados. Marcelo, tu estava apresentando ele, então, por favor, Megadeth, Rest in Peace. Então, pô, esse aqui foi um disco que na época eu não comprei. Eu estava começando a transição do CD, do vinil para o CD na época, e não pintou o CD aqui.
depois de muito tempo, quando assisti o Megadeth abrindo para o Black Sabbath, inclusive em Porto Alegre, eu ouvi várias músicas e lembrei, pô, curtia pra caramba esse disco e eu não tenho. É isso aí, em busca, procurei, até que achei essa edição aqui em CD, que é uma edição comemorativa, acho que de 15 anos, tem algumas faixas bônus, e se não é o melhor da banda, chega muito perto. Chega muito perto. Eu tenho um fraco pelo So Far, So Good, So What, porque foi o primeiro disco do Megadeth que eu tive. Tinha em vinil, até não tenho CD. Mas esse aqui, se não é o melhor, realmente chega muito perto. Gostei muito do mais recente também. Foi o primeiro que eu comprei em muitos anos, dos discos mais recentes. Mas também é um disco, para quem gosta do thrash metal, necessário, essencial, ter na coleção de quem curte o estilo. Só antes de passar para o Michael, eu acho que é mais um disco que também se encaixa nessa de coletânea, né? Porque não tem uma música ruim nesse disco, né? Só música boa. E uma outra situação, nós três estávamos no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque o Michael também estávamos lá naquele show do Black Sabbath na Fiergs. Estávamos lá. Michael. Marcelo falou que é um disco essencial na coleção de quem curte thrash, então tá faltando na minha, porque eu não tenho ele. Já ouvi, claro. Sou dos que consideram ele o melhor disco do Megadeth, mas já falei que a banda não é muito das minhas preferidas, né? Que eu sou num tempo que ou você gostava de Metallica ou de Megadeth, eu gostava de Metallica. Meio que sempre tive meio pouco preconceito com a voz do Mustaine, mas esse disco é extremamente bem tocado, né? Pô, olha a relação de clássicos que tem, cara. Hangar-18, Tornado, Holy Wars. Uma outra que eu gosto. Holy Wars e Punishment Due. São as três que eu mais gosto desse disco. São as três, talvez, mais clássicas. E, cara, é um disco bom mesmo. Eu não tenho ele, mas é um disco que, se eu tivesse que ter algum do Megadeth, eu tenho só coletâneas dele, talvez fosse esse mesmo. Junto com o Euthanasia, o nomezinho chato, talvez sejam os dois melhores da banda. Essa fase que tem a Marty Friedman, né, que é a frase dita como clássica, e o Nick Menza na bateria, Menza que morreu cedo, né, também, de câncer. Os três discos são fantásticos, né, porque o Countdown to Extinction também é um baita de um disco. Muito bom, e é muito legal que os caras já começam a fase com um descasso, né, não que os outros discos vão descendo, mas parece que falta água, que até eu sei o que é, eu acho os outros discos, Countdown e Euthanasia, mais longos. O Rest in Peace é redondinho, 45 minutos ali, tá tudo certo aqui e pronto, né? Os outros discos já são mais longos. E eu gosto muito aqui, né? Marcelo, por favor, desculpa. Não, realmente, esse é daqueles discos que não tem nada sobrando. Ocupa direitinho o espaço com coisa boa, não tem encheção de linguiça. Então, especialmente nesse período, tem uma tendência dos discos ficarem muito extensos, até para aproveitar espaço de CD, e aí tem muita encheção de linguiça. E esse não tem. Que é um disco que não corre esse risco, não tem esse problema. Aí, em contraponto ao Metallica, estava lançando um álbum duplo, bem na época, né? Mais alguma coisa sobre Rest in Peace, Michael? Eu lembro quando eles tocaram aqui em Porto Alegre com o Kiko, na turnê do Kiko, do Dystopia, que eles abriram com o Hangar-18, cara, e a hora que eles começaram a trocar solos no final da música, ele e o Dave Mustaine, cara, pô, aquilo ali foi a primeira música do show, mas foi o melhor momento do show, sabe? Aquilo ali é fantástico, tecnicamente falando, sabe? E era o Kiko, né? Imagina quem viu na época com o Marty Friedman, que era um baita guitarrista, né? Um monstro.